Opa, caso ele queira. Tá gravando de novo? Bom, depois de uma pequena Sim, queda, né? Vamos continuar com as perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, Guilherme, que está relacionada com a última pergunta que foi feita. Eu sim. sempre me perguntei como que os alunos cegos, né, constroem representações mentais. Hum? E te ouvindo nas tuas pesquisas, que eu achei muito interessantes, os métodos que você utilizou, inclusive, eu estava pensando se daria para adaptar. Acho que parcialmente você já respondeu a pergunta anteriormente, ou seja, utilizando analogias com propriedades mecânicas. Mas você acha que isso teria potencial? Porque você parte de uma hipótese, que daí eu queria, na verdade, te ouvir um pouco mais. Você parte da hipótese de que a pessoa se concentra, que o modelo mental que ela constrói, que a representação mental que ela constrói, está relacionada diretamente com aquilo que ela primeiro observa, né? Com aquilo que ela focaliza a atenção e que ela despreza os outros aspectos. Como você chegou nessa hipótese? Ou você, ou tem assim, alguma evidência científica anterior aos teus trabalhos que te permita sustentar Tem, isso? Eu só queria te ouvir um pouco tem. mais, Não, porque tem. Principalmente porque, assim, nesse tipo de tarefa, é, a gente está trabalhando basicamente só com memória de curta duração. Então, ele flush, ele joga fora, ele comparou, ele trabalha com aquele pedacinho que a pessoa compara, é o que precisa para na memória de curta duração. E não, aquilo não passa para a memória de longa duração. Então, aquilo vai embora. Certo? Aquilo realmente vai embora. Eu precisaria ter, porque é uma natureza do que a gente está estudando aqui. Eu precisaria ter outro tipo de trabalho que necessitasse a constituição de um modelo mental para resolver isso aí. Agora, esse modelo mental, ele, dentro da cabeça, é difícil dizer o que que é, porque ele está conectado com todas as referências e as informações. Ele está conectado com um monte de coisas, inclusive coisas afetivas, experiências que você já teve com os objetos, com as texturas. Tudo isso ajuda a compor aquela imagem e, por semelhança, por estruturas de semelhança, a resolver. Então, eu tenho um problema, uma tarefa. A tarefa é deixe isso igual aqui. Quando eu tiver uma tarefa que é interprete, aí vai ter que mobilizar outras coisas além de simplesmente uma análise morfológica. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse problema que nós usamos, ele pode ser resolvido, não precisa ser resolvido com química, ele pode ser resolvido como um objeto. Podia ser qualquer coisa. Agora, o que nós sabemos é que pessoas que já, para as quais este tipo de objeto é mais familiar, têm uma série de outras referências na cabeça que podem ser mobilizadas para resolver a tarefa mais facilmente. E aí, trabalhando nessas referências que a gente tem. Então, tem uma oportunidade, pensando em inclusão, de trabalhar com as referências que as pessoas têm. Inclusive as referências socioculturais que as pessoas têm. Então, não pense... Então, eu acho que esse é um ponto importante. Então, dentro de uma perspectiva interacional, em que o conceito se forma por meio da interação entre as pessoas, da interação com esses objetos culturais que nós usamos para transitar conceitos, eu posso também levar em consideração os objetos que possam ser usados para compartilhar conceitos com pessoas que tenham diferentes, vamos pensar então, não que tenham habilidade rotacional, um perfil de habilidades cognitivas que possa também aproveitar aquele objeto para compartilhar as informações. E aí, isso assim, casa bem, vamos dizer assim, com os princípios desse projeto, né? Vamos usar desenho, enfim, desenho universal de aprendizagem, que seria justamente isso. Então, eu tenho que chegar a um objeto que ele é viável do ponto de vista sensorial e cognitivo para todas as pessoas daquele grupo que querem praticar a distribuição. E aí, tudo que a gente já conhece de ensino de ciências, um sócio-construtivismo, por exemplo, tem que usar nessa hora. Que não vai ser o carinha no computador, o carinha com o modelo. Agora, ele com o modelo num grupo de pessoas é outra coisa. Aí tem várias coisas que eu não sei, certo? Mas que
também deve ter gente que já olhou, mas eu não olhei, porque não dá para olhar tudo. Por exemplo, será que eu pego duas pessoas com dois perfis, vamos dizer assim, perfis interacionais mediados por graus diferentes de desenvolvimento de habilidades cognitivas? E, de repente, tem pessoas que são mais fáceis de uma coisa, por meio das interações, eu ajudo o outro a desenvolver aquilo também. Ele ensina o outro a também usar coisa que a gente faz. Não, fulano, deixa eu te mostrar. Você pega. A gente faz isso com objetos. Eu vou te mostrar como é que faz aqui. Aí você aperta esse botãozinho e você gira. Então, esses processos também eles. Então, há uma transferência. Então, é como se pudesse pensar que existe um grupo de pessoas um perfil individual, mas um perfil coletivo também em relações. Então, essas 5 pessoas, quando resolvem um problema, vários usam suas habilidades e as trocas são intensas. E aí eu tenho a possibilidade de suprir. Então, não dá para pensar no indivíduo como objeto. Isso só serve para você fazer alguns estudos específicos, como esse que eu fiz. No mundo real, é a sopa sociocultural. Então, eu tenho que. Então, qual que seria a aposta? Mas eu não posso, de antemão, jogar uma coisa que eu já sei que, poxa, uma pessoa vai ter muita dificuldade com aquilo ali. Porque se daí, e apostar que a interação social vai resolver aquilo. Porque se não resolver, aquela pessoa se lascou. Então, eu preciso ter, já de antemão, para garantir, pelo menos que, olha, os modos de interação com esse objeto, utilizados para codificar e decodificar a informação, pelo menos servem para aquela pessoa ali. Então, ela pode participar, ela pode contribuir, ela pode, né? Então, isso são coisas que dá para pensar. Eu estou com um grupo de pessoas envolvidas no desenvolvimento de recursos educacionais inclusivos para ensino superior, e a gente então tem um colega do ICB que desenvolve material tátil, impressora 3D, uma professora da Faculdade de Educação, um professor da Odonto, um professor da UNEP, da Unifesp, um professor, o Éder, que vocês conhecem, da Unesp, de ensino de física. Então, a gente está constituindo um grupo aí para organizar um pouco mais, mas com esse objetivo bem pragmático, chegar num repertório de recursos educacionais mais, óbvio, proposta metodológica, senão não adianta nada, recurso, assim, separa uma coisa da outra. Obrigada, Guilherme. Tem mais uma pergunta, eu acho que aí a gente podia encerrar. Eu vou ler, porque é uma pergunta feita via chat, do Felipe Pois não? Jorge, que disse assim: a atividade feita pelos participantes é basicamente a solução de problemas, manipular um modelo para se aproximar de uma referência? Foi ou será estudado se a participação na atividade em si contribui para a compreensão dos participantes sobre as moléculas e a sua estrutura? Ou a atividade é somente diagnóstica, entre aspas, para verificar as habilidades já adquiridas pelos participantes? Essa é a pergunta, e ele faz um comentário dizendo parabéns pela pesquisa e a apresentação foi muito interessante. Obrigado, que bom que foi interessante. Olha, vamos tomar sopa pelas beiradas. Vamos começar do mais simples, que é a manipulação do objeto. As próximas etapas agora, a gente vai colocar interpretação, ou seja, codificação, decodificação, na verdade, desses objetos e ver o que acontece aí quando as pessoas interagem com esses objetos. Já que agora a gente já tem um método, tem um jeito de olhar, já apoiou bastante, né, com as medidas, e aí vai agora e aí a gente vai andar uma casinha nessa direção de colocar algumas interpretações simples. E qual que vai ser o nosso objeto de pesquisa? Químicos. Químicos de diferentes tipos e de diferentes graus de formação. Pessoas que têm diferentes aptidões, interesses na química e, portanto, usam essas estruturas de formas diferentes. Tem químico que praticamente não faz decodificação de informação química em 3D, só trabalha com 2D a vida inteira, faz isso, não precisa. Então, vai ser bem interessante a gente tentar casar o perfil das pessoas, a história das pessoas com a química, a história das pessoas com essas representações e a forma como as pessoas e caracterizar a forma como elas manipulam essas representações externas, incluindo aquelas que são tridimensionais. Obrigado, Bom, Felipe. Consegui ler o seu balãozinho agora. pessoal,
como nós já estamos assim bastante próximos, não sei, da finalização, embora a gente teve ali um pequeno acidente de percurso, né, tecnológico, eu não sei se teria espaço apenas para talvez mais uma pergunta, porque depois eu ia, para encerrar, eu preciso dar um comunicado sobre o próximo seminário. Então, não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma outra pergunta. Bom, então acho que nós agradecemos mais uma vez ao professor Guilherme. Guilherme, foi muito interessante a sua apresentação. Eu acho que suscitou Obrigado. muitas perguntas e, enfim, com certeza a gente vai ficar pensando sobre a formação de imagens mentais, de modelos mentais, né, a partir dessas considerações que você fez, tá? Muito, muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Então, muito Sim. obrigado, viu? Fique à vontade se quiser permanecer na sala ou se quiser sair, né? Porque agora a gente vai dar alguns comunicados sobre o próximo seminário. Se vocês me dão licença, eu já estou também no meu horário. Então, Tá bom, eu então, saio Guilherme. e olha, quem que tiver interesse em colaborar, vem bater um papo, tomar um café. Até Obrigado, viu? logo. Tchau, tchau. Tchau, Imagina. tchau. Até logo.